Vivemos tempos em que o homem conquistou o mundo inteiro, mas perdeu sua própria alma. Construímos cidades que tocam o céu, mas esquecemos o caminho para dentro de nós mesmos. Temos tudo nas mãos e nada no coração. Somos ricos de aparências e pobres de essência. A modernidade nos vendeu a ilusão de que somos apenas corpo e mente, e assim fomos mutilados da nossa parte mais sagrada, o espírito. Fomos ensinados a alimentar a carne com luxos que viram veneno, a inflar a alma com sonhos que viram pesadelos, mas deixamos morrer de fome aquilo que nos conecta ao eterno, ao divino, ao propósito verdadeiro da existência. E agora estamos aqui, acelerados e vazios, conectados e solitários, livres nas vitrines, mas algemados por dentro. As famílias desabam por coisas banais. As civilizações tropeçam quando abandonam o essencial. E nós, perdidos no meio do caos, gritamos por paz num mundo que esqueceu o que significa silêncio. Mas há uma verdade antiga, milenar, que atravessa séculos como fogo que não se apaga. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem Deus é impossível encontrar a si mesmo. Eu descobri isso. Não em teorias, não em palestras motivacionais. Descobri nos joelhos dobrados, no deserto da alma, nos 21 dias que mudaram tudo. 21 dias que me ensinaram que transformação não é evento, é rendição. Não é conquista, é entrega. Não é acúmulo, é despojamento. E é sobre isso que preciso falar. Porque se há algo que este mundo precisa ouvir, urgentemente, desesperadamente, é isto: Cristo estava certo o tempo todo. Você já parou para entender quem você realmente é? Não o que você faz, não o que você veste, não o que você posta, mas quem você é na essência, na estrutura, na arquitetura divina que te compõe. A palavra diz que somos corpo, alma e espírito, 3 dimensões de um mesmo ser. O corpo é o templo visível, a casa de barro, o veículo que carrega você por este mundo passageiro. Ele precisa de alimento, de descanso, de cuidado. Mas o corpo não é você, é apenas o recipiente. A alma é o território das emoções, dos pensamentos, da personalidade, da vontade. É onde mora sua história, seus traumas, seus desejos, suas dores. A alma é o que te faz único, singular, irrepetível. Mas a alma sozinha é como um navio sem bússola. Pode navegar, mas não sabe para onde. E então há o espírito. Há o espírito, essa parte de nós que foi esquecida, negligenciada, enterrada sob camadas de materialismo e pragmatismo cego. O espírito é a centelha divina dentro de você. É a parte que foi soprada pelo próprio Deus quando Ele te criou. É o ponto de contato entre o humano e o sagrado. É onde mora a consciência eterna, a intuição profunda, a percepção do que é verdadeiro. E sem cuidar do espírito, você pode ter saúde física e estabilidade emocional. Mas viverá oco, vazio, perguntando-se por que nada basta, por que nada satisfaz, porque sempre falta algo. Falta o essencial, falta a conexão, falta Deus. Quando comecei esses 21 dias, eu era um homem partido ao meio. Corpo fatigado, alma ferida, espírito adormecido. E foi nesse estado de ruína que ouvi o chamado mais antigo do universo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo não estava fazendo propaganda. Estava estendendo a corda para quem estava se afogando. A jornada começou com uma pergunta brutal, honesta, sem disfarces. Senhor, onde está você na minha vida? E a resposta veio como silêncio. Não porque Deus estava ausente, mas porque eu nunca tinha parado tempo suficiente para ouvir. Vivemos numa época em que o barulho virou normalidade. Notificações, compromissos, obrigações, entretenimento infinito. Tudo foi projetado para nos manter ocupados, distraídos, anestesiados. Porque um homem em silêncio é um homem perigoso.
Um homem em silêncio pensa, reflete, questiona. Um homem em silêncio pode acordar. E despertar é o maior ato revolucionário que existe. Então o primeiro passo foi simples, mas doloroso. Desliguei o mundo. Reservei as primeiras horas da manhã, antes do sol nascer, antes do celular acender, antes da correria começar. 1 hora, apenas 1 hora com Deus. Sem agenda, sem pressa, sem performance, apenas presença, apenas entrega. E foi no silêncio que descobri algo. Deus nunca foi o ausente. Eu que nunca estava presente. Jesus fazia isso. Todas as manhãs, antes de curar, ensinar, libertar, ele se retirava. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1:35. Ele, que era Deus em carne, precisava desse encontro. Quanto mais nós, meros mortais, tão frágeis, tão quebrados. Se o Filho de Deus precisava de intimidade com o Pai, quem somos nós para achar que podemos viver sem isso? E foi assim que comecei. Todo dia, mesma hora, sem exceção. Nos primeiros dias, foi guerra. A mente gritava, o corpo resistia, as distrações atacavam. Mas persistir é um ato espiritual. Perseverança não é talento, é decisão repetida até virar natureza. Os 21 dias não foram mágicos, foram intencionais, estruturados, práticos, porque Deus não é vago e a transformação espiritual não é sorte, é disciplina ungida, é método com propósito, é rotina santificada. Cada manhã eu chegava diante do Pai com 3 ferramentas milenares: a palavra, a oração e o jejum. 3 práticas que Jesus não apenas ensinou, mas viveu. 3 pilares que sustentam a vida no Espírito desde o início dos tempos. A palavra primeiro. Porque fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Eu não lia a Bíblia como quem lê notícia buscando informação. Lia como quem busca pão, água, oxigênio. Escolhi os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Queria conhecer Jesus, não a teologia sobre ele. Ele, o que ele fazia, como vivia, como amava, como enfrentava o mal, como lidava com traição, solidão, dor. E descobri algo chocante. Jesus era radicalmente simples, radicalmente presente, radicalmente obediente ao Pai. Não acumulava, não performava, não competia, vivia na contramão de tudo que o mundo valoriza e exatamente por isso transformava tudo ao redor. Então comecei a copiar, não como religião, como imitação. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse Paulo. E essa imitação começou a doer, porque imitar Cristo significa morrer para o ego, significa descer quando todos sobem, significa servir quando todos querem ser servidos, significa perdoar quando a vingança parece justa. Todo dia eu lia um capítulo devagar, mastigando cada versículo, perguntando: Senhor, o que você está dizendo para mim hoje? E ele sempre respondia, sempre. Depois vinha a oração, mas não aquela oração decorada, mecânica, protocolar. Oração de verdade, conversa crua. Eu levava meus medos, minhas falhas, minhas dúvidas, minha raiva, minha vergonha, despejava tudo diante do trono. Porque Deus não se assusta com honestidade, ele se entristece com hipocrisia. Jesus nos ensinou a orar com o Pai Nosso, mas também nos mostrou como orar com a vida inteira. No Getsêmani, ele suou sangue, gritou, chorou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Aquilo não foi fraqueza, foi intimidade. Foi confiança tão grande que permitiu vulnerabilidade total. E eu aprendi que oração não é mostrar que você está bem, é admitir que não está. É dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti, eu desabo. Durante os 21 dias, orei em voz alta. Declarei promessas. Confessei pecados. Intercedi por quem me feriu. Abençoei quem me amaldiçoou. E algo começou a mudar. Não do lado de fora, do lado de dentro. A raiz estava sendo tratada.
E quando Deus trata a raiz, os frutos mudam sozinhos. Oração não muda Deus. Oração muda você. Alinha teu coração com o coração dele. E quando os corações se alinham, o impossível começa a acontecer. Porque onde há acordo entre céu e terra, há manifestação, há poder, há milagre. E eu vi isso, não como show, como transformação silenciosa, profunda, verdadeira, paz onde havia ansiedade, clareza onde havia confusão, força onde havia fraqueza. Não porque eu melhorei, mas porque eu me conectei com a fonte. E então, o jejum, a arma esquecida, a prática rejeitada por uma geração que idolatra o conforto e foge de qualquer coisa que pareça sacrifício. Mas Jesus jejuou 40 dias antes de começar seu ministério. Moisés jejuou antes de receber as tábuas da lei. Daniel jejuou antes de receber revelação. Jejum não é greve de fome espiritual. É abstinência intencional de algo bom para buscar algo maior. É dizer ao corpo: você não manda aqui, o Espírito comanda. Durante os 21 dias, jejuei 3 vezes por semana até o meio-dia. Água apenas e oração. Nos primeiros dias foi difícil. A fome gritava, a carne reclamava. Mas com o tempo, algo surpreendente aconteceu. Eu comecei a sentir fome de Deus mais do que fome de pão. Comecei a ter mais clareza espiritual. Sonhos se tornaram mais vívidos. Discernimento ficou mais afiado. O jejum rasga o véu entre o natural e o sobrenatural. Porque quando você nega a carne, fortalece o espírito. Quando você abre mão do visível, se torna sensível ao invisível. E o invisível, meu amigo, é onde Deus opera. Jesus disse: esta casta de demônios não sai senão por oração e jejum. Há coisas na sua vida que só saem assim: vícios, traumas, maldições, mentalidades. Há fortalezas no invisível que só caem com armas invisíveis. E jejum é uma delas. Não é penitência, não é barganha, é guerra espiritual, é declaração de que você está disposto a pagar o preço da transformação. E Deus honra isso, sempre honrou, sempre honrará. E enquanto eu seguia nesses 21 dias de disciplina espiritual, algo extraordinário começou a acontecer. Os frutos do Espírito começaram a brotar. Não forcei, não fingi, simplesmente apareceram, como fruto de árvore bem regada. Porque onde há intimidade com Deus, há fruto, sempre. A palavra diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 frutos. 9 sinais de que o Espírito Santo está vivo em você. E esses frutos não são conquista humana, são consequência divina. Você não produz amor genuíno tentando ser bonzinho. Você recebe amor de Deus e transborda para os outros. Você não gera paz se esforçando para não se irritar. Você é invadido pela paz de Cristo que excede todo o entendimento. Eu senti isso. Dia após dia, situações que antes me tiravam do eixo pararam de me abalar. Pessoas que me irritavam começaram a me despertar compaixão. Discussões que eu alimentava, simplesmente larguei. Não porque virei bonzinho, mas porque o Espírito começou a governar minhas reações. E quando o Espírito governa, você para de viver reativo e passa a viver responsivo. Você escolhe, não é controlado. A mansidão chegou. Aquela força serena que não precisa provar nada, gritar nada, vencer nada. A benignidade brotou, aquela bondade prática que vê necessidade e age. A tolerância se estabeleceu. Não tolerância passiva, mas tolerância ativa. Aquela que suporta imperfeições alheias porque reconhece as próprias. E a perseverança? A perseverança. Ela veio no dia 15, quando eu quis desistir, quando pareceu que nada estava mudando, quando a disciplina pesou. Mas algo dentro de mim disse: não pare, confie, continue. E eu continuei.
Porque transformação não é evento, é processo. Não acontece de uma vez, acontece dia após dia, escolha após escolha, até que um dia você olha para trás e não reconhece quem você era. No 18º dia, algo quebrou. Eu não sei explicar teologicamente, mas espiritualmente sei exatamente o que foi. Era como se uma parede invisível tivesse caído. A presença de Deus, que antes eu buscava, agora me perseguia. Eu acordava com versículos na mente. Dormia com paz no peito. Andava na rua sentindo gratidão. Chorava sem motivo aparente, mas sabendo que era o Espírito lavando feridas antigas. Foi ali que entendi o que os místicos chamam de êxtase espiritual, o que os puritanos chamavam de visitação divina, o que os carismáticos chamam de batismo de amor. Não importa o nome, importa a experiência. Deus estava próximo, tão próximo que eu podia sentir, e essa proximidade gerou algo que eu não tinha há anos: prosperidade verdadeira. Não prosperidade de conta bancária, prosperidade de alma, prosperidade de espírito, porque prosperidade bíblica não é ter mais, é ser pleno, é viver em shalom, paz completa, harmonia integral, bem-estar total em todas as áreas. Corpo saudável, alma curada, espírito vivo, relacionamentos restaurados, propósito redescoberto, liberdade conquistada. Essa é a prosperidade que Cristo oferece. Não a dos mercadores do templo, não a dos falsos profetas que vendem bênção como produto, mas a prosperidade do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Isso não é promessa barata, é princípio milenar. Funciona há milhares de anos. Funciona hoje. Funcionou comigo. Quando coloquei Deus em primeiro lugar, Ele colocou tudo no lugar. Não instantaneamente, mas progressivamente. Não magicamente, mas sobrenaturalmente. E existe diferença. Mágica é manipular leis. Sobrenatural é Deus operando acima das leis que Ele mesmo criou. E Ele faz isso quando há intimidade, quando há confiança, quando há rendição. Chegou o 21º dia, última madrugada da jornada. Mas não era fim, era começo. Porque eu tinha descoberto algo que mudaria o resto da minha vida. Intimidade com Deus não é projeto temporário, é estilo de vida permanente. Aqueles 21 dias não foram desafio motivacional, foram treinamento espiritual, foram escola de intimidade, foram recalibração de prioridades. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo não é uma das opções. Ele é a única porta, a única ponte, o único mediador entre o humano e o divino. Todas as outras ofertas são falsas, todas as outras promessas são vazias. Autoajuda não salva, filosofia não liberta, religião sem relação não transforma. Mas Cristo muda tudo, porque Cristo não oferece método, oferece vida, vida abundante, vida eterna, vida que começa agora e não termina nunca. E essa vida só se encontra num lugar, aos pés dele, em intimidade, em rendição, em entrega total. Olhei para trás e vi o homem que eu era 21 dias antes, ansioso, irritado, vazio, perdido. E olhei para o homem que eu estava me tornando, não perfeito, mas transformado, não completo, mas em processo, não chegado, mas caminhando. E isso bastava, porque a jornada espiritual não é sobre chegar, é sobre caminhar com aquele que já chegou. Cristo já venceu, já consumou, já garantiu. Nossa parte é crer, confiar, seguir. E segui-lo significa negar a si mesmo, tomar a cruz e andar seus passos. Significa escolher o estreito quando todos escolhem o largo. Significa descer quando todos sobem. Significa amar quando todos odeiam. E esse caminho parece loucura, mas é sabedoria, parece fraqueza.
mas é poder. Parece morte, mas é ressurreição. Hoje, olho ao redor e vejo o mundo desabando. Famílias despedaçadas por orgulho, separadas por coisas banais, destruídas pela falta de perdão. Vejo homens e mulheres medicados contra a ansiedade, deprimidos sem motivo aparente, ricos de coisas e pobres de sentido. Vejo a sociedade celebrando o efêmero, cultuando a superficialidade, vendendo felicidade em prestações. E no meio desse caos, no centro dessa tempestade, há uma voz mansa e suave chamando: "Vinde a mim." Não é voz que grita, é voz que atravessa. Não é voz que condena, é voz que convida. E essa voz está chamando você agora. Enquanto lê essas palavras, enquanto sente esse incômodo sagrado no peito, enquanto reconhece que algo está faltando, que há um buraco na alma que nenhum relacionamento, nenhuma conquista, nenhum prazer consegue preencher. Esse buraco tem formato divino, só Deus cabe ali. E você tem duas opções: continuar tentando preencher o infinito com o finito, ou render-se ao infinito e deixá-lo preencher você. Não é decisão fácil, porque render-se a Cristo significa perder o controle, significa admitir que você não sabe o caminho, significa confiar em alguém que você não vê, mas que te vê. Significa abandonar os ídolos que você construiu e adorar o único que merece adoração. Mas essa perda é ganho, essa morte é vida, essa rendição é libertação. Porque quando você se entrega a Cristo, você não perde identidade, você a encontra. Você não perde liberdade, você é liberto. Você não perde propósito, você o descobre. E esse propósito não é acumular, conquistar, aparecer. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É refletir a glória dele em gestos simples, palavras verdadeiras, atos de bondade. É viver para algo maior do que você mesmo. É morrer para si para que Cristo viva em você. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. E essa é a única forma de viver de verdade, morrendo para o ego, ressuscitando no Espírito. Esses 21 dias me ensinaram que Cristo não estava errado. Nunca esteve. O mundo é que se perdeu. As civilizações desabam quando abandonam princípios milenares. Os impérios caem quando trocam verdade por conveniência. As almas definham quando negam o Espírito. Mas há esperança. Sempre há. Porque Deus não desiste da humanidade. Mesmo quando a humanidade desiste dele, mesmo quando o negamos, o rejeitamos, o substituímos por ídolos de plástico e promessas vazias, ele continua ali, de pé, esperando, chamando, estendendo as mãos furadas pelos pregos que seguraram seu amor por você na cruz. E esse amor não é teoria, é fato histórico, é sacrifício real, é sangue derramado. Cristo morreu sabendo do seu nome, ressuscitou com você em mente, subiu aos céus, preparando lugar para você, e voltará para te buscar. Essa não é esperança vaga. É promessa cumprida no passado e garantida no futuro. E o que ele pede em troca? Nada que você possa dar. Apenas o coração. Quebrado, confuso, machucado como está. Ele não exige perfeição, exige rendição. Ele não cobra conquista, oferece graça. E graça é favor imerecido, é amor incondicional. É Deus descendo para te buscar quando você não consegue mais subir. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Deus está te chamando. Está estendendo a oportunidade de transformar sua vida em 21 dias de intimidade com Ele. De reconstruir o que foi quebrado. De curar o que foi ferido, de ressuscitar o que foi morto. Mas a decisão é sua. Livre-arbítrio é presente e responsabilidade. Você pode fechar este vídeo e continuar como está. Ou pode ajoelhar agora mesmo, na sala, no quarto, no carro, onde estiver e dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te aceito como Salvador.
vem transformar minha vida, vem me ensinar a viver, vem encher meu vazio, porque sozinho eu não consigo, mas contigo tudo é possível. E se você fizer isso com coração sincero, hoje será o primeiro dia de uma nova vida. Não uma vida fácil, mas uma vida verdadeira. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com propósito. Não uma vida sem dor, mas uma vida com paz. Paz que excede entendimento, paz que sustenta na tempestade, paz que vem de saber que você não está sozinho, que nunca esteve, que nunca estará, porque Cristo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele cumpre o que promete, sempre cumpriu, sempre cumprirá. Cristo estava certo o tempo todo, e 21 dias de intimidade com Ele podem provar isso para você. Não como dogma, como experiência, não como religião, como relacionamento, não como obrigação, como libertação. A escolha é sua, mas o convite já foi feito. Vinde a mim. Essa voz ecoa há 2000 anos e ainda está ecoando para você, agora. Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.